de volta para falar a respeito do artigo 17 da Constituição da República, para falar a respeito de partidos políticos. Uma questão importante não só para o direito constitucional, fundamental para o direito eleitoral, mas importante também para qualquer eleitor, para qualquer cidadão, tá? Afinal de contas, quando se fala dos partidos políticos no Brasil, existe um preconceito muito grande, existe uma ideia muito errada do que seja um partido político. Vejam o texto da Constituição, vejam o artigo 17 da Constituição da República, tá? É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos. Então, atenção, ó, logo no caput do artigo 17, nós temos informações importantes sobre a organização dos partidos políticos. Primeiro, é livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Óbvio. E por que eu falo que é óbvio? Porque vivemos em um regime democrático, vivemos em uma democracia. Não existe democracia sem partidos políticos em termos modernos, se pensarmos nas sociedades modernas. Por quê? A partir do momento que vivemos em uma democracia, é livre a manifestação de um pensamento, é livre comungar de um posicionamento político e ideológico, capaz desse posicionamento político e ideológico ser representado por um partido político. Então, atenção, um partido político não existe para alugar a sua legenda para um determinado candidato. O partido político ele existe para representar uma ideologia, para representar, tá, um posicionamento, uma corrente de pensamento político-ideológica capaz de representar seus respectivos eleitores. Então é o seguinte, quando eu voto no partido X, eu não voto simplesmente por causa do candidato da minha preferência. Quando eu voto no partido X, eu voto sobretudo no partido, porque em tese eu concordo, eu comungo daquela teoria, daquela filosofia, daquele pensamento político ideológico manifestado pelo partido, tá? Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de seus representantes nos termos da Constituição. Só que nossos representantes, para serem eleitos como condição de elegibilidade, precisam apresentar o quê? Uma filiação partidária. Mas para que existe a filiação partidária? Ora, para reunir dentro dos quadros de um determinado partido político um conjunto de representantes, um conjunto de pessoas capaz de representar uma determinada parcela da sociedade, uma corrente de pensamento político e ideológico, tá? Manifestado ali por uma determinada parcela da sociedade, dos eleitores brasileiros. Então, atenção, ó, a próxima vez que você for até uma urna eletrônica, lembre-se disso. Antes de tudo, eu voto no partido. O mais importante é o partido, não é o candidato X, Y, Z. É uma pena que a instituição partido político no Brasil seja uma instituição tão banalizada, seja pelos seus respectivos integrantes, que muitas vezes fazem por onde a população brasileira tem esse sentimento de ojeriza com relação a partidos políticos, seja pelo respectivo eleitor, que não entende e não sabe qual é a real função da existência de um partido político. Então, atenção, ó. Por que vai ser livre a criação, a incorporação, a fusão ou até mesmo a extinção de partidos políticos? Ora, se vivemos em uma democracia, se vivemos em um Estado democrático, em um regime democrático, é livre a criação, a junção, a formação de um pensamento político ideológico capaz de ser representado, canalizado através de um partido político. Se eu tenho, por exemplo, a criação de um novo partido político, pode ser que estejamos aí diante de uma situação onde exista um novo pensamento por parte da sociedade ou por parte de um grupo da sociedade. Uma nova vontade, uma nova ideologia que seja aí representada por esse novo partido político, tá? Então, partido político não existe para alugar legenda. Partido político existe para representar um pensamento, uma corrente ideológica de um pensamento político ideológico capaz de representar seus respectivos eleitores, tá? Então, muita atenção, muito cuidado nas próximas eleições
consciência ao votar em determinado partido político, tá? Além disso, o que eu preciso observar? Obviamente, nenhum partido político pode ir contra a soberania nacional. É um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a soberania nacional. Naturalmente, não pode ser, não podemos ter um partido político que trabalhe contra a soberania nacional, tá? Que tem uma atitude que vem aí a prejudicar a soberania nacional. Outra questão também, existe uma organização pluripartidária. E por que existe uma organização pluripartidária? Ora, justamente porque vivemos em uma democracia, onde existe uma pluralidade de ideias, onde existe uma pluralidade de pensamentos políticos e ideológicos. Se existe uma pluralidade de pensamentos políticos e ideológicos dentro de uma democracia, naturalmente existe uma pluralidade de partidos políticos. Atenção, o Brasil não adotou a organização bipartidária. Não existe bipartidarismo no Brasil. O que existe no Brasil é pluripartidarismo, tá? Então, uma pluralidade de partidos políticos. Não se esqueçam da organização pluripartidária dos partidos políticos no Brasil, tá? Além disso, um partido político jamais pode ir contra os direitos fundamentais da pessoa humana. Outro fundamento da República Federativa do Brasil, dignidade da pessoa humana. E além disso, um partido político, inciso 1º, tem que ter caráter nacional. Não existe partido político sem caráter nacional. Não se esqueçam. Inciso 2º, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. Podem marcar. Questão recorrente, importante em concursos públicos. É uma questão óbvia. O partido político não existe para representar uma corrente de pensamento político-ideológica de seus eleitores, tá? Um Estado estrangeiro vai ser eleitor? Estrangeiros são eleitores, tá? Então, naturalmente, eu tenho que observar a vontade de quem é eleitor, a vontade de quem precisa ser representado, o povo brasileiro. Por isso que eu não posso ter qualquer tipo de recebimento de recursos financeiros, de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a eles. O partido político não existe para representar o Estado estrangeiro, a organização internacional. Ele existe para representar o povo, os eleitores brasileiros que votaram naquele respectivo partido, nos candidatos daquele respectivo partido, tá? Podem marcar o inciso 2º, uma das questões mais comuns em concursos públicos. Inciso 3º, outra questão óbvia, prestação de contas à Justiça Eleitoral. Constantemente, o partido político precisa prestar contas à Justiça Eleitoral. Isso fica muito visível no período pós-eleição, onde os candidatos precisam prestar contas à Justiça Eleitoral. Não só os candidatos, mas, consequentemente, os respectivos partidos políticos. Tá? Então, a prestação de contas à Justiça Eleitoral, na lei dos partidos políticos, a gente vai estudar isso de uma maneira mais detalhada. E, inciso 4º, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Existe autonomia, existe liberdade na organização dos partidos políticos no Brasil. É vedada uma interferência estatal, tá? Mas é importante a gente perceber o seguinte, vai funcionar de acordo com a lei, de acordo com o Estado democrático de direito. Ninguém está acima do Estado democrático de direito, muito menos um partido político. Afinal de contas, ele existe para o aprimoramento da democracia, para o aprimoramento do Estado Democrático de Direito. Então, jamais eu posso ter o funcionamento de um partido político aí em desacordo com a lei, em desacordo com o ordenamento jurídico que foi democraticamente instituído, em desacordo com o Estado Democrático de Direito, tá? Parágrafo 1º. Não muito comum, mas tem uma parte aqui importante que a gente precisa tomar muito cuidado. Olha só. Parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, Como nós vimos, o funcionamento do partido político e seu funcionamento parlamentar nas casas parlamentares precisa ser de acordo com a lei. Mas não existe, então, dessa forma, melhor dizendo, não existe uma interferência estatal, existe uma autonomia da organização dos partidos políticos pelos próprios partidos políticos, tá? Só que o mais importante não está no início do parágrafo 1º, não. O mais importante vem agora, grifem.
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então, atenção! Não existe vinculação, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer as normas de disciplina e fidelidade partidária. Então é o seguinte, vamos supor que em uma determinada eleição para presidente da República exista uma coligação entre dois partidos políticos. Essa coligação obrigatoriamente precisa ser reproduzida nas eleições estaduais? Não. Eu tenho uma coligação entre dois partidos políticos, eles fazem parte da base do governo. Essa coligação entre esses dois partidos políticos no Congresso Nacional, ela precisa ser reproduzida necessariamente nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais? Não. Muitas vezes numa Câmara Municipal eu posso ter uma situação de oposição entre os dois e não de coligação. Então atenção, é assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Não se esqueçam disso, tá? Parágrafo 2º. O que temos no parágrafo 2º? Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Então, veja só, o que a Constituição nos diz? Primeiro, o partido político, enquanto instituição de direito privado, tá? O partido político, enquanto instituição de direito privado, adquire personalidade jurídica, com o registro no respectivo cartório competente, no cartório de registro civil competente. Então, primeiro, ele adquire personalidade jurídica. Uma vez adquirida a personalidade jurídica, ele tem que registrar o seu estatuto onde? No TSE. Não se esqueçam dessa sequência lógica. Primeiro, o partido político, enquanto instituição de direito privado que adquire personalidade jurídica, tem lá o registro no cartório civil competente, de registro civil competente, e aí depois, uma vez adquirida a personalidade jurídica, ele tem que registrar o seu estatuto onde? No Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Não se esqueça, é no TSE o registro do estatuto do respectivo partido político, tá? Cuidado com o parágrafo 2º. Comum em concursos públicos, marquem o parágrafo 2º. Parágrafo 3º, inclusive a gente vai ver isso na lei dos partidos políticos e também na lei das eleições. Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei. Questão natural, né? Nós vamos ver isso aí, Existe, um acesso gratuito ao rádio e à televisão, uma propaganda partidária, que a gente vai estudar, na lei dos partidos políticos, uma propaganda eleitoral, que nós vamos estudar na lei das eleições. Então existe aí, os partidos políticos têm direito a recurso do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei. E o parágrafo 4º é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Óbvio. No Brasil, não podemos ter associações de caráter paramilitar. Naturalmente, é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Uma coisa mais do que correta por parte da Constituição brasileira. Existe um exemplo histórico mundial muito triste com relação a isso. A SS nazista. A SS nazista era o braço militar do partido nazista. Deu no que deu, tá? Só com a ascensão do Hitler ao poder na Alemanha, é que nós tivemos posteriormente o início aí da Segunda Guerra, a fusão da SS nazista ao exército alemão, tá? Mas o partido nazista, ele tinha uma organização paramilitar, que era a SS nazista. Então, vejam só, a Constituição brasileira é claríssima. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar, até porque não podem existir associações de caráter paramilitar com caráter paramilitar. Nós já estudamos isso no artigo 5º, ok? Com isso, a gente finaliza o artigo 17, tá? Nos próximos artigos da Constituição, vamos